Não vi a minha mãe por acaso a apanhar legumes podres no mercado. Fiquei chocada e quando lhe perguntei: "Mãe, por que estás aqui? O que estás a fazer?" Ela, com o rosto pálido de medo, disse: "O carro e a casa que me deste foram-me tirados e confiscados pelo teu marido e pela tua sogra." Naquele momento, o meu sangue ferveu. Eu disse: "Tem calma, mãe. Eu vou tratar de tudo." O sol da manhã ainda não ia alto quando Sofia decidiu estacionar o seu carro de luxo numa zona de estacionamento um pouco afastada da entrada do mercado municipal. Sofia ajeitou o seu vestido simples, mas ainda assim elegante, antes de sair do carro. Hoje, por algum motivo, sentiu vontade de ser ela própria a comprar os ingredientes para cozinhar. Tinha saudades da comida caseira que a sua mãe costumava fazer quando ainda viviam com dificuldades. Este mercado era o maior da cidade, um lugar onde o bulício da vida das pessoas comuns girava todos os dias. O cheiro a peixe fresco misturava-se com o aroma de terra úmida e especiarias, saudando imediatamente os sentidos de Sofia assim que ela entrou. O chão lamacento da chuva da noite anterior obrigava Sofia a ter cuidado ao andar para não sujar a bainha do seu vestido. No entanto, não sentiu qualquer repulsa. Para ela, o mercado era um lugar honesto, muito diferente do mundo dos negócios, cheio de falsidade, em que vivia todos os dias. Sofia percorreu o corredor dos vendedores de legumes, comprou alguns molhos de espinafres, milho doce e batatas. O sorriso amável dos vendedores aqueceu-lhe o coração. Contudo, os seus passos detiveram-se quando se dirigia para a parte de trás do mercado, a zona de despejo dos legumes não vendidos. Naquele canto sujo e de cheiro intenso, Sofia viu uma mulher idosa, com roupas gastas, a remexer num monte de couves que já começavam a apodrecer. A mulher separava as folhas que ainda pareciam comestíveis e colocava-as num saco de plástico preto e amarrotado. O coração de Sofia disparou. A postura daquela mulher, a sua forma de estar ligeiramente curvada, era-lhe estranhamente familiar. Sofia semicerrava os olhos, tentando focar a sua visão por entre a multidão que passava indiferente. Quando a mulher se virou ligeiramente para limpar o suor da testa, o coração de Sofia pareceu parar de bater. Aquele rosto era o rosto de que tanto sentia falta. Era o rosto de Dona Elisa, a sua própria mãe. As pernas de Sofia fraquejaram, o saco de compras que segurava quase caiu. Não conseguia acreditar no que via. A sua mãe não deveria estar a viver confortavelmente na casa grande que Sofia lhe oferecera há 1 ano. Não havia um carro e um motorista prontos para a levar a qualquer lado, porque estava a sua mãe agora na zona do lixo do mercado a apanhar legumes podres como uma mendiga sem família? As lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Sofia, mas ela conteve-as com toda a força. O choque transformou-se lentamente numa dor aguda que lhe trespassava o peito. Sofia correu na direção da mulher idosa, já sem se importar com a lama que lhe sujava os sapatos. Quando estavam muito próximas, Sofia chamou com a voz trêmula. Dona Elisa virou-se, os seus olhos míopes semicerrados para a jovem mulher à sua frente. Quando a reconheceu como sendo a sua filha, o rosto de Dona Elisa ficou pálido. Havia um medo imenso no seu olhar, como se tivesse sido apanhada em flagrante delito, quando, na verdade, era a vítima. Sofia abraçou a mãe com força, sem se importar com o cheiro a lixo ou com as roupas sujas dela. O corpo da sua mãe estava tão magro, apenas pele e osso. O choro de Sofia irrompeu no ombro frágil da mãe. Depois de as lágrimas acalmarem um pouco, Sofia desfez o abraço e olhou fixamente para o rosto da mãe. Perguntou, com a voz rouca, contendo a raiva e a tristeza, por que é que a mãe está aqui e o que aconteceu realmente. Dona Elisa baixou a cabeça. As suas mãos tremiam ao segurar o saco de plástico com os legumes podres. Com uma voz fraca e um rosto pálido de medo, Dona Elisa começou a contar. Disse que o carro e a casa que Sofia lhe dera já não existiam.
Tudo tinha sido tomado e confiscado pelo marido de Sofia, Miguel, e pela sua sogra, Dona Graça. Sofia ficou de boca aberta, como se tivesse sido atingida por um raio em pleno dia. Como era possível? Sofia enviava sempre uma mesada muito generosa para a sua mãe através da conta de Miguel, porque ele dissera que trataria de todas as necessidades de Dona Elisa para que Sofia se pudesse concentrar no trabalho. Dona Elisa continuou a sua história, gaguejando. Contou que, uma semana depois de Sofia lhe ter entregue os documentos da casa e a chave do carro, Miguel e Dona Graça apareceram. Forçaram Dona Elisa a assinar uns papéis cujo conteúdo ela não compreendia. Disseram-lhe que eram documentos fiscais, mas na verdade eram escrituras de transferência de propriedade. Depois de assinar, Dona Graça expulsou Dona Elisa da casa, dizendo que a iriam usar para um investimento familiar. O carro também foi levado por Miguel, sob o pretexto de ser para despesas operacionais da empresa. Dona Elisa não se atreveu a contar nada a Sofia porque foi ameaçada por Dona Graça, que lhe disse: "Se te queixares, o Miguel divorcia-se da Sofia e a vida dela ficará arruinada." Pela felicidade da filha, Dona Elisa preferiu ficar em silêncio e sair daquela casa, passando a viver como uma sem-abrigo, alugando um quarto minúsculo nos subúrbios da cidade com as poucas moedas que tinha. O sangue de Sofia ferveu ao ouvir aquela confissão. As suas mãos cerraram-se com tanta força que as unhas ficaram brancas. Sentiu-se estúpida por ter confiado demasiado no marido. Sentiu-se uma filha fracassada por ter deixado a sua mãe sofrer para proteger os sentimentos de um marido e de uma sogra que, afinal, eram lobos em pele de cordeiro. Sofia pegou no saco de plástico com os legumes podres das mãos da sua mãe e atirou-o para longe. Disse com firmeza que, a partir daquele momento, Dona Elisa não voltaria a comer comida do lixo. Sofia prometeu que iria resolver tudo. Jurou por Deus que criou o céu e a terra, que cada lágrima da sua mãe seria paga a peso de ouro por aqueles que a tinham magoado. Enquanto Sofia acalmava a mãe, um sedã de luxo passou lentamente na estrada congestionada em frente ao mercado. Sofia reconheceu a matrícula. Era um dos carros da sua empresa, frequentemente usado por Miguel. O vidro do carro não era muito escuro. Por entre o trânsito, Sofia conseguiu ver claramente quem estava lá dentro. Ao volante estava Miguel, o seu marido, que dizia estar sempre ocupado em reuniões de negócios. Ao seu lado estava sentada uma jovem de cabelos compridos, Débora. Riam-se abertamente, parecendo muito felizes. A mão de Miguel acariciava a mão de Débora. Aquela cena queimou os últimos vestígios de dúvida no coração de Sofia. O seu marido não era apenas um ladrão, mas também um traidor. Sofia puxou rapidamente a mãe para se esconderem atrás de um pilar de betão do mercado para não serem vistas por Miguel. Não queria um confronto ali. Não queria que Miguel soubesse que ela já tinha encontrado Dona Elisa. Se ele soubesse, certamente engendrariam outro plano traiçoeiro para encobrir os seus rastros. Sofia tinha de jogar com inteligência. Era uma empresária de sucesso, habituada a enfrentar a concorrência feroz dos negócios, e agora usaria essa habilidade para castigar o seu marido e a sua sogra. Sofia pegou no telemóvel e ligou para um número em quem confiava plenamente. Ligou ao Dr. Lourenço, o seu advogado e consultor de negócios de confiança. Com uma voz fria e controlada, Sofia pediu-lhe que preparasse um lugar seguro para a sua mãe e que começasse a investigar todos os bens que tinham sido transferidos por Miguel. Sofia conduziu Dona Elisa até ao seu carro, tratou-a como uma rainha, abrindo-lhe a porta e sentando-a no assento macio. Dentro do carro, Sofia limpou as lágrimas do rosto da mãe com um lenço úmido. Viu as mãos da mãe, ásperas e cheias de arranhões. O seu coração doeu, mas a sua determinação era inabalável. Acabara-se a Sofia obediente e ingênua. A partir de hoje, ela seria o pesadelo de Miguel e de Dona Graça. Olhou para o rosto da mãe e disse suavemente, mas com ênfase, que ela devia ficar calma, porque Sofia iria recuperar tudo o que era dela por direito e ainda mais.
Sofia começou a traçar um plano na sua cabeça. Um plano que não envolvia violência física, mas sim uma armadilha financeira que os faria arrependerem-se para o resto da vida de terem brincado com o fogo. A viagem para o local seguro foi silenciosa, mas carregada de emoção. Dona Elisa ainda parecia em choque, como se não acreditasse que o seu sofrimento tinha finalmente chegado ao conhecimento da filha. Sofia segurou a mão da mãe durante todo o caminho, transmitindo-lhe força. Na sua mente, o cenário da vingança começava a tomar forma. Não os confrontaria diretamente. Isso seria demasiado fácil. Deixar Luzia voar alto na sua ganância e depois derrubar Luzia no preciso momento em que sentissem que tinham tudo. Sofia ligou o motor e o carro arrancou lentamente, deixando para trás o mercado que fora testemunha silenciosa do reencontro doloroso entre uma mãe e uma filha, separadas pela maldade dos seus entes mais próximos. Depois de garantir que Dona Elisa estava segura numa casa-refúgio, vigiada por homens de confiança do Dr. Lourenço, Sofia regressou à sua luxuosa vivenda. Respirou fundo várias vezes em frente ao portão. Tinha de mudar a sua expressão facial. A raiva, o nojo e o ódio que lhe borbulhavam no peito tinham de ser enterrados profundamente sob a máscara da esposa devota e submissa. Esta era a parte mais difícil do seu plano. Tinha de agir como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de ver a sua mãe a apanhar lixo ou o seu marido a namorar outra mulher. Sofia entrou em casa com um sorriso que ensaiara no espelho retrovisor do carro. Na sala de estar, Miguel e Dona Graça estavam sentados descontraidamente, a desfrutar do chá da tarde com bolos finos. A televisão estava ligada num programa de entretenimento. A cena contrastava violentamente com a condição de fome de Dona Elisa horas antes. Dona Graça viu Sofia chegar e imediatamente compôs uma expressão doce e fingida. Cumprimentou-a com um tom que soava cheio de afeto, perguntando como tinha corrido o trabalho no escritório naquele dia. Miguel também se levantou do sofá, aproximou-se de Sofia e beijou-lhe a testa, um gesto que agora lhe revirava o estômago. No entanto, Sofia não o afastou. Retribuiu o sorriso deles com uma gentileza enganadora. Disse que o trabalho tinha corrido bem e que acabara de regressar de uma reunião de negócios lucrativa. Sofia sentou-se num sofá individual, de frente para a sogra e o marido. Puxou conversa sobre Dona Elisa. Com um tom inocente, Sofia perguntou como estava a sua mãe na aldeia, pois já há muito tempo que não a conseguia visitar devido ao trabalho. Miguel pareceu um pouco tenso, mas rapidamente se recompôs. Mentiu descaradamente, dizendo que Dona Elisa estava ótima. Chegou mesmo a inventar que a mãe lhe tinha ligado naquela manhã a dizer que estava muito feliz a desfrutar da sua velhice, a cuidar do jardim da sua nova casa. Dona Graça interveio com entusiasmo, dizendo que Dona Elisa mandava muitas saudades e pedia a Sofia para não se preocupar em visitá-la lá, pois estava muito ocupada com as reuniões do grupo da paróquia no novo bairro. Ao ouvir mentiras tão bem engendradas a sair da boca deles, Sofia sentiu o sangue ferver-lhe até ao topo da cabeça. Como podiam ser tão malvados os seres humanos à sua frente? Conseguiam sorrir e mentir sem qualquer peso na consciência depois de terem feito a sua mãe sofrer. No entanto, Sofia manteve o sorriso. Assentiu com a cabeça, como se acreditasse em tudo. Então, Miguel abordou o tema que realmente queria. Com rodeios sobre a difícil situação econômica, disse que precisava de mais capital para o seu negócio imobiliário, que estava em baixo. Pediu a Sofia que transferisse uma quantia considerável para a sua conta pessoal. Dona Graça também pressionou, dizendo que, como esposa dedicada, Sofia tinha a obrigação de ajudar o marido a manter a sua dignidade. Sofia fingiu pensar por um momento. No seu íntimo, ria-se cinicamente. Que negócio imobiliário! Sofia sabia que o negócio de Miguel era apenas uma fachada para encobrir o seu desemprego. O dinheiro seria certamente usado para esbanjar com Débora e para pagar as dívidas do seu estilo de vida. No entanto, Sofia
anuiu ao pedido. Disse que prepararia o dinheiro, mas que precisava de 2 dias para liquidar um depósito a prazo. Os rostos de Miguel e Dona Graça iluminaram-se instantaneamente. Olharam um para o outro com um ar vitorioso, pensando que Sofia ainda era a sua vaca leiteira ignorante. Sofia despediu-se para ir para o quarto tomar banho e descansar, deixando-os a celebrar uma vitória ilusória. À noite, quando Miguel já dormia profundamente, a ressonar alto, Sofia levantou-se em silêncio. Pegou na pasta de trabalho de Miguel, que estava atirada de qualquer maneira sobre a penteadeira. Com cuidado, abriu a pasta e examinou o seu conteúdo. Encontrou inúmeras faturas de cartão de crédito por pagar, comprovativos de pagamento de prestações de um carro de luxo em nome de outra pessoa, e o mais doloroso de tudo, encontrou a escritura original da casa que comprara para Dona Elisa. A escritura tinha agora o nome de Dona Graça como proprietária. A alteração de nome fora feita falsificando a assinatura de Dona Elisa, ou talvez sob coação quando a expulsaram. Sofia fotografou todos os documentos como prova. Encontrou também um pedaço de papel com notas sobre dívidas a agiotas com juros altíssimos. Aparentemente, o estilo de vida luxuoso de Miguel e Dona Graça era sustentado por uma montanha de dívidas, e eles contavam com o patrimônio de Sofia para tapar os buracos. Na manhã seguinte, Sofia encontrou-se com o Dr. Lourenço no seu escritório. Ele entregou-lhe um relatório completo da investigação relâmpago que fizera durante a noite. O relatório confirmava que Miguel tinha outra mulher, chamada Débora, que vivia num apartamento de luxo. O apartamento era alugado com dinheiro que Miguel roubara de um pequeno cofre na casa de Sofia há alguns meses. O doutor Lourenço deu-lhe notícias ainda mais chocantes. A casa de Dona Elisa, agora na posse de Dona Graça, já estava numa lista de venda privada para cobrir uma dívida urgente de Miguel a um agiota. Tinham apenas 48 horas antes de a casa passar para as mãos de um terceiro implacável. Se isso acontecesse, seria muito mais difícil para Sofia recuperá-la. Sofia olhou para o Dr. Lourenço com um olhar penetrante e calculista. Percebeu que não podia esperar muito mais. O seu plano tinha de ser acelerado. Pediu ao Dr. Lourenço que elaborasse uma minuta de um contrato de negócios fraudulento. O contrato tinha de parecer extremamente aliciante, como se Sofia fosse dar a Miguel e a Dona Graça posições de topo na sua empresa, com salários fantásticos e regalias de luxo. No entanto, o contrato deveria conter cláusulas ocultas, escritas numa linguagem jurídica complexa, que, em essência, transfeririam toda a responsabilidade das dívidas de uma empresa fictícia para os signatários, bem como a entrega de todos os seus bens pessoais como garantia absoluta. Sofia queria que eles devolvessem o que roubaram voluntariamente, sem se aperceberem. O Dr. Lourenço, compreendendo perfeitamente a estratégia de Sofia, aceitou o pedido com um leve sorriso. Admirava a calma de Sofia ao lidar com a tempestade no seu casamento. O Dr. Lourenço prometeu que o documento estaria pronto nessa mesma tarde. Sofia voltou para casa com uma nova estratégia. Pelo caminho, parou numa joalharia, não para comprar, mas para levantar uma encomenda de réplicas de joias. Tinha um plano para atiçar a ganância de Dona Graça e torná-la ainda menos desconfiada. Ao chegar à casa, viu Dona Graça a repreender a empregada por uma questão trivial. Sofia aproximou-se da sogra e entregou-lhe uma caixa de joias com um broche de diamantes de imitação que parecia extremamente autêntico e caro. Dona Graça parou imediatamente de gritar ao ver o brilho das pedras. Os seus olhos arregalaram-se de cobiça. Sofia disse que era um pequeno presente por Dona Graça ter cuidado de Miguel e rezado pelo sucesso de Sofia. Dona Graça aceitou com alegria, admirando-se imediatamente ao espelho sem um agradecimento sincero. Miguel, ao ver a mãe feliz, também se aproximou. Sofia lançou então o seu isco principal. Disse, com um ar sério mas entusiasmado, que a sua empresa acabara de ganhar um concurso público para um projeto nacional de centenas de milhões de euros.
Queria partilhar essa sorte, nomeando Miguel como diretor executivo e Dona Graça como presidente do conselho de administração da nova subsidiária que iria gerir o projeto. Ao ouvir as palavras diretor executivo e presidente do conselho de administração e a imagem de centenas de milhões de euros, Miguel e Dona Graça foram facilmente manipulados. O ego deles inflou. Miguel imaginou-se imediatamente como um grande chefe respeitado, enquanto Dona Graça se via como uma grande senhora a exibir-se perante as amigas da alta sociedade. Eles engoliram o uísque por completo, sem mastigar. Perguntaram quando seria a tomada de posse. Sofia respondeu que, na noite seguinte, organizaria um jantar especial para a assinatura dos contratos no notário e para celebrar os seus novos cargos. Sofia sublinhou que esta era uma oportunidade única na vida e que eles deveriam preparar todos os seus documentos de bens pessoais como um requisito administrativo, uma mera formalidade. Miguel e Dona Graça concordaram rapidamente, sem se aperceberem de que estavam a cavar a sua própria sepultura. Naquela noite, Sofia dormiu muito mais tranquilamente, sabendo que a teia de aranha estava perfeitamente montada. Naquela tarde, o céu estava nublado, como que a condizer com o estado de espírito tumultuado de Sofia. Depois de obter o endereço completo do Dr. Lourenço, Sofia decidiu ir a um apartamento de luxo no centro da cidade. Era aqui que vivia Débora, a mulher que destruíra a felicidade do seu casamento. Segundo o relatório do Dr. Lourenço, o apartamento ocupado por Débora estava, na verdade, alugado em nome da empresa de Sofia, com uma despesa falsificada como custo de aluguer de uma sucursal. Sofia sentiu-se enganada. Durante todo este tempo, estivera demasiado ocupada a confiar nos outros para perceber que havia um rato a roer as suas reservas. Sofia estacionou o carro na zona de visitantes e colocou uma máscara e óculos de sol para não ser facilmente reconhecida. Não tencionava confrontá-los agora. Viera para confirmar algo importante que seria o seu trunfo. O Dr. Lourenço já tinha providenciado para que Sofia pudesse aceder às gravações de áudio do interior do apartamento através de um dispositivo de escuta que os seus homens, disfarçados de técnicos de ar-condicionado, tinham conseguido instalar naquela manhã. Sofia sentou-se dentro do seu carro à prova de som e colocou os auscultadores. O coração batia-lhe com força enquanto ligava o receptor. Ouviu-se um ruído por um momento, que depois se transformou numa conversa muito nítida. Era a voz de Miguel. O seu marido parecia estar a queixar-se de cansaço. Miguel dizia que fingir à frente de Sofia estava a tornar-se cada vez mais exaustivo. Queixava-se de que Sofia era demasiado inteligente e começara a fazer muitas perguntas sobre as finanças. Uma voz de mulher respondeu num tom mimado e um pouco rude. Tinha de ser Débora. Débora pressionava Miguel para se divorciar rapidamente de Sofia. Dizia que estava farta de ser escondida como se fosse roubada. Queria aparecer em público como a esposa legítima de Miguel, desfrutar da riqueza sem ter de se esconder. Miguel tentava acalmá-la com promessas doces de que em breve todos os bens de Sofia passariam para o nome da mãe dele, Dona Graça, para que a posição deles ficasse legalmente segura antes de avançarem com o divórcio. No entanto, o que fez o sangue de Sofia gelar foi o plano diabólico que eles discutiram a seguir. Débora sugeriu que Miguel começasse a misturar drogas na bebida de Sofia todas as noites. Mencionou um tipo de sedativo de alta dose que poderia fazer uma pessoa perder a concentração, ter alucinações frequentes e, lentamente, parecer ter problemas mentais. O objetivo era extremamente cruel. Se Sofia fosse considerada mentalmente instável ou com depressão grave, a gestão de todos os ativos da empresa e dos bens do casal poderia cair nas mãos de Miguel como seu tutor legal. Sofia apertou o volante com força. Não imaginava que o seu marido pudesse ser tão mau. O plano não era apenas roubar-lhe os bens, mas destruir completamente a sua vida e a sua sanidade.
Lágrimas de raiva escorreram-lhe pelo rosto, mas ela limpou-as rapidamente. Não podia fraquejar. A gravação desta prova já estava guardada automaticamente no seu sistema na nuvem e no do Dr. Lourenço. A conversa no apartamento continuou. Ouviram-se os passos de Miguel a despedir-se, pois tinha de voltar para casa para que Sofia não suspeitasse. Depois de se ouvir a porta do apartamento a fechar, fez-se silêncio por um momento. Sofia pensou que Débora ia descansar, mas de repente ouviu-se o som de um telefone a tocar. Débora atendeu. O seu tom de voz mudou completamente, soando mais firme e frio, diferente do tom mimado que usava com Miguel. Débora falava com alguém do outro lado, dizendo que o seu plano estava a correr na perfeição. Débora disse que aquele idiota do Miguel acreditava piamente que o filho que ela esperava era dele. Sofia ficou chocada. Um novo facto foi revelado. Aparentemente, Débora estava grávida e o bebê não era filho de Miguel. Débora riu-se maliciosamente, dizendo que Miguel era apenas uma ponte para ela conseguir dinheiro e que o pai biológico do bebê era outra pessoa que, aparentemente, também esperava uma parte do produto do crime. Esta informação era uma arma nuclear para Sofia. Miguel, que se achava o mais esperto por conseguir enganar a sua esposa, estava a ser redondamente enganado pela sua amante. Miguel estava disposto a expulsar a sua sogra e a trair a sua esposa por uma mulher que nem sequer lhe era fiel. Sofia sentiu nojo e, ao mesmo tempo, pena da estupidez do seu marido. Desligou o dispositivo de escuta, sentindo que já tinha ouvido lixo suficiente por hoje. Tirou a máscara e os óculos de sol, olhando para o seu reflexo no espelho retrovisor. O seu rosto parecia cansado, mas o seu olhar era aguçado e determinado. Sofia prometeu a si mesma que deixaria Miguel saber a verdade sobre Débora no último momento, quando ele já não tivesse mais nada, para que a sua dor fosse completa. Sofia arrancou com o carro, afastando-se do luxuoso prédio de apartamentos. A sua mente estava agora focada na próxima estratégia. Tinha de se proteger imediatamente do plano de envenenamento. A partir daquela noite, não beberia nem comeria nada preparado por Miguel ou por qualquer pessoa da casa que pudesse ter sido subornada, a menos que visse o processo de preparação ou o fizesse ela mesma. Também substituiria todas as bebidas no seu quarto por um novo estoque que compraria e guardaria num esconderijo. Sofia telefonou ao Dr. Lourenço para o informar de que tinha obtido a gravação do plano diabólico deles e o facto sobre a gravidez de Débora. Do outro lado da linha, o Dr. Lourenço pareceu furioso, mas lembrou Sofia de se manter calma e seguir o plano principal. O próximo ato estava prestes a começar e seria a armadilha mais satisfatória. Ao chegar ao escritório, Sofia não começou a trabalhar de imediato. Sentou-se na sua cadeira de executiva, observando a paisagem da cidade através da janela de vidro. Lembrou-se do rosto assustado da sua mãe, Dona Elisa, no mercado. Essa dor tornou-se o combustível que a tornou mais forte. Chamou a sua secretária e pediu-lhe os dossiês da empresa de fachada que a equipa jurídica do Dr. Lourenço tinha preparado. Esta era uma empresa vazia, deliberadamente feita para parecer respeitável, mas que, na verdade, tinha um passivo ou obrigações de dívida enormes, resultantes de uma engenharia financeira legalmente válida para fins de estratégia de negócios. Sofia usaria esta empresa como o túmulo para a ganância de Miguel e Dona Graça. Verificou os documentos folha por folha, garantindo que não havia brechas para eles escaparem. Cada assinatura que seria aposta naquela noite seria um prego no caixão da sua falência. Naquela noite, Sofia chegou a casa um pouco mais tarde. Fez de propósito para que Miguel e Dona Graça ficassem à espera. Quando entrou, o ambiente estava um pouco tenso, pois eles mal podiam esperar pela promessa do grande projeto que Sofia lhes contara. Mas Sofia agiu com naturalidade. Trazia uma pasta de couro grossa que parecia muito exclusiva.
Miguel recebeu-a com uma simpatia exagerada, oferecendo-lhe até um copo de sumo de laranja que já estava preparado na mesa. Sofia olhou para o copo, lembrando-se do plano maligno que ouvira na escuta. Recusou delicadamente, alegando que o estômago não estava bom por ter bebido muito café no escritório. Pediu uma garrafa de água mineral, ainda selada. O rosto de Miguel pareceu um pouco desapontado, mas ele não podia forçá-la. Sofia sorriu para si mesma. Uma tentativa de assassinato de caráter tinha sido frustrada. Agora era a sua vez de lançar um ataque mortal através das folhas de papel que tinha nas mãos. O ambiente na sala de jantar naquela noite foi arranjado para parecer formal, mas acolhedor. O lustre de cristal estava aceso, refletindo a luz nos caros talheres de porcelana que raramente eram usados. Dona Graça sentou-se à cabeceira da mesa com o queixo erguido, usando o broche de diamantes de imitação que Sofia lhe dera no dia anterior, sentindo-se já uma grande senhora. Miguel sentou-se do lado direito, vestindo a sua melhor camisa, tentando parecer um jovem executivo imponente. Sofia sentou-se à frente deles, calma e no controle da situação. Colocou a grossa pasta de couro no centro da mesa, deixando que se tornasse o centro das atenções. A comida deliciosa servida parecia não interessar a Miguel e a sua mãe. Os olhos deles estavam fixos nos documentos. Sofia iniciou a conversa num tom sério, mas convincente. Explicou que a nova empresa que iria lançar operava na exportação de mercadorias no valor de bilhões de euros. Disse que os investidores estrangeiros exigiam que a administração fosse composta por pessoas com fortes ativos pessoais, como garantia de integridade. Sofia olhou Miguel nos olhos e disse que não confiava em mais ninguém além do seu próprio marido para ocupar o cargo de diretor executivo. Miguel pareceu inchar o peito, o seu ego perfeitamente afagado. Sofia virou-se então para Dona Graça, dizendo que a sabedoria de uma mãe era muito necessária na posição de presidente do Conselho de Administração para supervisionar a empresa. Dona Graça sorriu largamente, mostrando os seus dentes falsos. Assentiu, concordando com o falso elogio. Sofia retirou então 2 maços de documentos da pasta. Os documentos eram muito espessos, cheios de termos jurídicos e linguagem de negócios complicada. Sofia sabia perfeitamente que Miguel e Dona Graça eram do tipo de pessoas que tinham preguiça de ler os pormenores. Eles só se importavam com o resultado final e com o prestígio. Sofia estendeu-lhes uma caneta de ouro que tirou do bolso do casaco. Explicou brevemente as partes que precisavam de ser assinadas. Disse que estas assinaturas eram uma formalidade para a transferência de poderes e para o registro dos seus nomes no Ministério como proprietários legais da nova empresa. Sofia também mencionou que havia uma lista de ativos em anexo que devia ser incluída como um requisito administrativo padrão, incluindo a casa onde Dona Graça vivia agora, a casa roubada a Dona Elisa e os carros de luxo que Miguel usava. Miguel ainda perguntou superficialmente sobre uma das cláusulas que parecia longa. Sofia respondeu prontamente, mas com calma, que era apenas uma cláusula de proteção de ativos para que não fossem facilmente processados pela concorrência. Uma resposta que, na verdade, não fazia sentido, mas para alguém embriagado pela ganância como Miguel, soava muito lógica. O Dr. Lourenço e a sua equipa tinham redigido as frases do contrato com grande astúcia. Por detrás dos termos que soavam vantajosos, escondiam-se cláusulas mortais. A cláusula estipulava que os signatários, neste caso, o diretor executivo e a presidente do Conselho de Administração, concordavam em assumir todas as dívidas herdadas da empresa e em dar como garantia todos os seus bens pessoais, sem exceção, caso a empresa entrasse em incumprimento. E, de facto, a empresa de fachada já estava configurada para entrar em incumprimento no dia seguinte pelo sistema financeiro de Sofia. Sem ler mais, Miguel agarrou na caneta de ouro. Com a mão direita, apôs rapidamente a sua assinatura sobre o selo.
Assinou folha após folha com entusiasmo, como se estivesse a assinar certificados de riqueza, quando na verdade estava a assinar a sua própria certidão de pobreza. Depois de Miguel terminar, foi a vez de Dona Graça. A mulher idosa nem sequer fez perguntas. Apenas perguntou onde estava a coluna para a assinatura da presidente do Conselho de Administração. Com um ar de falsa importância, Dona Graça assinou. O som da caneta a deslizar sobre o papel no silêncio da noite soou como música de vitória aos ouvidos de Sofia. Cada traço de tinta era uma vingança por cada lágrima que Dona Elisa derramara no mercado. Depois de todos os documentos estarem assinados, Sofia verificou-os mais uma vez. O seu rosto permaneceu impassível, escondendo a satisfação que explodia no seu peito. Fechou a pasta com firmeza, como se estivesse a selar o destino do seu marido e da sua sogra. Sofia disse que entregaria os documentos ao notário na manhã seguinte para que o processo legal fosse concluído rapidamente e o financiamento do investimento pudesse ser libertado. Miguel e Dona Graça exultaram de alegria. Abraçaram-se mesmo a celebrar o futuro brilhante que imaginavam. Miguel já se via a comprar um novo carro desportivo, enquanto Dona Graça imaginava renovar a casa que roubara para a tornar ainda mais luxuosa e exibi-la aos vizinhos. Sofia despediu-se da mesa de jantar, com a desculpa de que precisava de preparar a apresentação para os investidores no dia seguinte. Ao chegar ao quarto, trancou a porta. Encostou-se à porta, soltando um longo suspiro. As pernas sentiam-se fracas depois de aguentar a tensão daquela farsa. Pegou no telemóvel, fotografou os documentos assinados e enviou-os ao Dr. Lourenço. A foto foi acompanhada por uma mensagem curta. O peixe está na rede. Puxa. O Dr. Lourenço respondeu rapidamente com um ícone de polegar para cima. A partir do dia seguinte, o mecanismo legal entraria em ação automaticamente. A empresa de fachada seria notificada para pagar as suas dívidas por credores que, na verdade, estavam indiretamente afiliados a Sofia. E como a empresa estava vazia, a garantia dos ativos pessoais dos administradores seria imediatamente executada. Naquela noite, Sofia dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Enquanto isso, no quarto ao lado, Miguel telefonava a Débora, todo entusiasmado, a contar que se tornara oficialmente um grande chefe. Do outro lado da linha, Débora elogiava-o, embora no fundo só se importasse com o momento em que poderia desfrutar do dinheiro. Todos adormeceram com os seus próprios sonhos. Miguel e Dona Graça sonhavam com riqueza ilimitada. Débora sonhava com uma vida de luxo sem compromissos. Já Sofia não sonhava. Sofia acordou com a realidade de que a justiça estava prestes a ser feita. O tempo deles estava a esgotar-se. O dia seguinte seria o último em que desfrutariam de colchões macios e ar-condicionado. No dia a seguir, a dura realidade esbofetear luzia na cara, acordando-os do sonho inebriante da ganância. Na manhã seguinte, Sofia acordou antes do amanhecer. Fez as suas orações, pedindo perdão se os seus métodos eram demasiado duros, mas também pediu justiça para a sua mãe oprimida. Depois, fez as malas. Não para ir embora para sempre, mas para preparar os seus pertences importantes que não deviam ser tocados durante a penhora. Guardou as suas joias pessoais, os seus documentos importantes e outros objetos de valor que eram fruto do seu próprio suor. Queria garantir que, quando a tempestade chegasse, apenas os bens reclamados ou usados por Miguel e Dona Graça fossem levados. Desceu as escadas e olhou para a casa imponente. Para si mesma, disse: "Esta casa em breve estará livre de parasitas." Naquela noite, a luxuosa vivenda onde Sofia e Miguel viviam transformou-se num mar de gente cheia de falsidade. Dona Graça insistiu em dar uma grande festa de celebração para comemorar o novo cargo de Miguel como diretor executivo e o seu como presidente do Conselho de Administração.
Os convites foram enviados a todos os seus amigos da alta sociedade, parentes distantes e até aos vizinhos do bairro com quem raramente falava. Dona Graça queria exibir que a sua família estava agora mais rica e poderosa. A decoração da festa era extremamente vistosa, com flores importadas caras a encher todos os cantos. A longa mesa de buffet estava repleta de vários pratos de carne, doces e bebidas coloridas. Música clássica soava suavemente dos altifalantes, acrescentando uma elegância forçada. Dona Graça estava no centro da sala como uma abelha rainha, usando um vestido de seda brilhante e, claro, o broche de diamantes de imitação que Sofia lhe dera, orgulhosamente preso ao peito. Cumprimentava os convidados com o queixo erguido, contando as proezas do seu filho que agora geria um projeto de bilhões. Noutro canto, Miguel estava ocupado a conversar com alguns convidados masculinos, rindo alto enquanto segurava um copo de sumo de uva que os outros pensavam ser uma bebida cara. Ao seu lado estava Débora, apresentada como uma prima afastada de Miguel que acabara de chegar de fora da cidade. Débora usava um vestido justo que exibia as suas curvas, sorrindo sedutoramente para todos os que a cumprimentavam. Sofia observava a cena do segundo andar com um olhar frio. Sentia nojo ao ver como o seu marido se atrevia a trazer a amante para a sua casa no meio de uma festa de família. No entanto, Sofia sabia que este era o último ato da farsa deles. Ajeitou a sua roupa, respirou fundo e desceu as escadas com elegância. A presença calma e imponente de Sofia atraiu imediatamente a atenção dos convidados. Ela sorriu amavelmente, cumprimentando os convidados um a um com cortesia. Dona Graça, ao ver que Sofia se tornara o centro das atenções, sentiu-se ofuscada. Pegou rapidamente no microfone e pediu a atenção de todos. Com uma voz alta, mas artificialmente doce, Dona Graça começou o seu discurso. Elogiou Miguel até aos céus como um filho dedicado e inteligente. No entanto, no meio dos elogios, inseriu frases que diminuíam Sofia. Disse que uma boa esposa deveria dar descendência e cuidar do marido, não apenas estar ocupada a perseguir uma carreira fora de casa, esquecendo-se da sua natureza. Os convidados cochichavam entre si, olhando para Sofia. O rosto de Miguel exibia um sorriso de satisfação, sentindo-se por cima. Débora também sorriu cinicamente, sentindo que a sua posição como mulher que podia dar um filho a tornava superior a Sofia. Sofia não se zangou. Pelo contrário, avançou e pediu o microfone à sua sogra. Dona Graça entregou-lhe com relutância. Sofia olhou para todos os convidados e, em seguida, o seu olhar deteve-se em Miguel e Dona Graça. Com uma voz calma, mas penetrante, Sofia agradeceu a presença de todos. Disse que aquela noite era de facto muito especial, uma noite que esta família nunca esqueceria. Sofia sussurrou então, baixo mas audível por estar perto do microfone. Convidou todos a desfrutarem da comida cara à vontade, porque poderia ser a última refeição de luxo que os anfitriões poderiam servir. Antes que Miguel e Dona Graça pudessem processar estas palavras, a porta principal abriu-se de par em par. O Dr. Lourenço entrou com passos firmes. Atrás dele seguiam-se 4 homens robustos, vestidos com uniformes de oficiais de justiça e da polícia. O ambiente festivo, que antes era ruidoso, ficou instantaneamente em silêncio. A música foi desligada. Miguel, chocado, aproximou-se com o rosto vermelho de raiva, perguntando rudemente quem os tinha autorizado a entrar e a interromper a sua festa privada. O doutor Lourenço, com calma, retirou documentos da sua pasta. Explicou em voz alta que a sua presença se devia à execução de uma penhora de bens em garantia, com base na cláusula de incumprimento da empresa liderada pelo Sr. Miguel e pela Sra. Dona Graça. Miguel riu-se com desdém, pensando que era uma piada. Gritou que tinha acabado de assinar o contrato no dia anterior e que o financiamento ainda não tinha sido libertado, então como poderia haver uma dívida? O Dr. Lourenço sorriu levemente e explicou os factos legais.
O documento que Miguel e Dona Graça assinaram no dia anterior era um documento de assunção de responsabilidade de dívida de uma empresa que já estava tecnicamente falida. Com essa assinatura, Miguel e Dona Graça reconheceram legalmente que toda a dívida da empresa passava a ser da sua responsabilidade pessoal. E como a empresa não tinha fundos, os bens pessoais registrados como garantia tinham de ser imediatamente penhorados para pagar aos credores. O rosto de Miguel ficou pálido, os joelhos tremiam. Dona Graça gritou histericamente, acusando o Dr. Lourenço de ser um vigarista. Os oficiais começaram a mover-se. Um deles aproximou-se de Dona Graça e pediu-lhe firmemente que retirasse todas as joias que estava a usar, pois todas estavam listadas no inventário de bens a penhorar. Dona Graça debateu-se, tentando proteger o seu colar e anéis de ouro. Gritou por Sofia pedindo ajuda. Mas Sofia permaneceu imóvel, a olhar para eles com uma expressão vazia. Débora, ao ver o caos, recuou lentamente, tentando fugir pela porta dos fundos para não ser arrastada para o problema. No entanto, os seus passos foram interrompidos, pois do lado de fora já havia outros oficiais de guarda. Os convidados assustados dispersaram rapidamente, deixando para trás pratos de comida por acabar. A festa de luxo transformou-se num palco de destruição num piscar de olhos. Os oficiais começaram a colar autocolantes vermelhos com a inscrição "Bem sob penhora" nos móveis, na televisão grande e até nos quadros da parede. Miguel tentou resistir, mas estava impotente perante uma ordem judicial válida. O doutor Lourenço informou-os de que tinham um prazo de 2 dias para esvaziar completamente a casa. No entanto, os bens móveis, como joias e veículos, tinham de ser entregues naquela mesma noite. As chaves dos carros de luxo que Miguel exibia na garagem foram-lhe retiradas à força. Miguel só pôde assistir, desolado, enquanto seus carros de orgulho eram levados por estranhos. Sofia aproximou-se de Dona Graça, que chorava no sofá, agarrada ao peito. Sofia sussurrou-lhe ao ouvido, lembrando-a de que, no passado, Dona Graça também expulsara Dona Elisa sem piedade. O karma nunca se engana na morada, apenas espera pelo momento certo para visitar. A noite terminou com choro e acusações mútuas entre Miguel e a sua mãe. A casa, que antes era brilhante, agora parecia sombria. Os empregados contratados para a festa já tinham ido embora, deixando para trás os restos de comida espalhados. Sofia entrou no seu quarto, trancou a porta e começou a fazer as suas próprias malas. Não ficaria mais ali. Ouviu Miguel a bater à porta do seu quarto, a gritar por explicações e a acusá-la de conspiração. Mas Sofia não respondeu. Deixou seu marido gritar para a madeira inerte. Para Sofia, Miguel já estava morto no seu coração desde o momento em que viu a sua mãe a apanhar lixo no mercado. O dia seguinte seria o dia do seu verdadeiro destino. 2 dias depois, exatamente ao nascer do sol, o verdadeiro pesadelo começou para os habitantes da luxuosa vivenda. Miguel acordou a suar frio porque o ar-condicionado do seu quarto estava desligado. Tentou acender a luz, mas não houve reação. A eletricidade fora cortada. Cambaleou até a casa de banho para lavar o rosto, mas a torneira apenas sibilou em vazio. A água também fora cortada. A casa era agora um edifício morto, sem vida. Do andar de baixo, ouviu-se o som de batidas fortes e impacientes na porta. Não eram batidas de um convidado, mas sim de uma execução. Miguel acordou Débora, que dormia ao seu lado. Débora acordou com uma expressão irritada, a queixar-se do calor e da sede. Miguel desceu, seguido por Débora. Na sala de estar, Dona Graça já estava sentada numa cadeira com o rosto amassado, o cabelo desgrenhado e os olhos inchados. Parecia uma pessoa sem alma. A porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens de uniforme azul escuro entrou, seguido pelo Dr. Lourenço e por alguns polícias. Eram a equipa de execução para o despejo da casa. O Dr. Lourenço não falou muito desta vez.
Deu ordem imediata à sua equipa para retirar todos os pertences de Miguel e Dona Graça para o pátio da frente. Os homens trabalharam rápida e rudemente. Sofás, mesas, roupas nos armários, tudo foi transportado sem cerimônia e amontoado no asfalto em frente à casa. Miguel enraiveceu-se. Tentou impedir os oficiais que estavam a levar a televisão. Gritou que esta era a casa da sua esposa, Sofia, e que Sofia certamente pagaria tudo. Chamou pelo nome de Sofia o mais alto que pôde. Sofia apareceu então, vinda da cozinha. Estava vestida de forma impecável, com um elegante vestido de cor terra, e trazia uma pequena mala. O seu rosto estava fresco e calmo, em contraste com o caos à sua volta. Miguel correu na direção de Sofia, agarrou-lhe o braço e implorou para que ela pagasse a dívida da empresa com as suas poupanças. Miguel tinha a certeza de que Sofia ainda tinha muito dinheiro. Sofia afastou a mão de Miguel bruscamente. Olhou nos olhos do marido com um olhar tão penetrante que o acobardou. Em voz alta, para que Dona Graça e Débora ouvissem, Sofia disse que não tinha a mínima obrigação de pagar as dívidas deles. Sofia retirou uma pasta vermelha da sua mala e atirou-a ao peito de Miguel. Ele apanhou-a, a tremer. Ao abri-la, os seus olhos arregalaram-se. Era a certidão de divórcio. O processo de divórcio movido por Sofia já tinha sido concluído à revelia, pois Sofia usara provas fortes de abandono e adultério. Além disso, Miguel nunca comparecera às audiências, cujas notificações tinham sido deliberadamente escondidas por um cúmplice de Sofia entre a correspondência. Legalmente, eles já não eram marido e mulher desde o veredito do juiz na tarde anterior. Miguel caiu de joelhos no chão. Perdeu a fala. Sofia continuou a sua explicação num tom frio. Explicou que no acordo pré-nupcial, com separação de bens que Miguel assinara no início do casamento e que ele assinara sem ler porque na altura estava cego de amor. Estava estipulado que as dívidas de cada parte eram de responsabilidade individual. E como o contrato da empresa de fachada fora assinado por Miguel e Dona Graça a título pessoal como garantes, o patrimônio de Sofia estava seguro e intocável. Pelo contrário, a parte dos bens comuns a que Miguel poderia ter direito já se esgotara para pagar multas por atraso e juros da dívida. Dona Graça, ao ouvir isto, ficou histérica. Arrastou-se até Sofia, implorando por misericórdia. Disse que era uma pessoa idosa, a sogra de Sofia, que devia ser respeitada. Sofia baixou-se e olhou para a mulher idosa que antes fora tão arrogante. Relembrou as palavras de Dona Graça, que outrora insultara Dona Elisa, chamando-lhe de parasita pobre. Sofia disse: agora é a senhora que é um parasita sem hospedeiro. Sofia fez um sinal ao Dr. Lourenço. Ele avançou e revelou o último e mais chocante facto. O Dr. Lourenço informou que esta vivenda de luxo tinha, na verdade, sido vendida num leilão privado do banco há uma semana, porque Miguel não pagava o imposto predial há 2 anos. E a compradora da casa, a sua nova proprietária legítima, era uma investidora idosa. Nesse momento, um sedã modesto parou em frente ao portão aberto. A porta do carro abriu-se e saiu Dona Elisa, a mãe de Sofia. A mulher que fora forçada a apanhar lixo aparecia agora com roupas limpas e um rosto radiante. O doutor Lourenço apontou para Dona Elisa e disse que ela era a nova proprietária desta casa. Dona Elisa tinha recomprado a casa usando as suas poupanças secretas, acumuladas durante décadas, provenientes da herança de um terreno ancestral que fora recentemente vendido por um preço elevado. Dinheiro que ela guardara para o futuro de Sofia e dos seus netos. Miguel e Dona Graça ficaram de queixo caído, incrédulos. A mulher que eles humilharam e espezinharam detinha agora a escritura da casa onde eles se abrigavam. Dona Elisa caminhou lentamente pelo pátio, que antes fora seu e depois lhe fora roubado.
Olhou para a sua ex-consogra, Dona Graça, com um misto de pena e firmeza. Dona Elisa não disse palavras duras. Apenas disse suavemente que iria limpar a casa das energias negativas. Pediu aos oficiais que se certificassem de que todos os pertences de Miguel e Dona Graça fossem retirados, sem deixar um único vestígio. Não queria que restassem traços da maldade na futura casa da sua filha. Débora, percebendo que a situação era irrecuperável, pegou discretamente na sua mala e tentou escapulir-se, mas Sofia viu-a. Deixou-a ir, pois sabia que o destino de Débora lá fora não seria melhor. Não tinha dinheiro, estava grávida de outro homem e não tinha para onde ir. Finalmente, Miguel e Dona Graça ficaram na berma da estrada, em frente à imponente vivenda. As suas roupas estavam enfiadas de qualquer maneira em grandes sacos de lixo pretos. Não tinham carteiras, pois os cartões de débito e crédito tinham sido apreendidos e bloqueados pelo banco na noite anterior. O sol subia cada vez mais, queimando-lhes a pele. Os vizinhos começaram a sair de casa para assistir ao espetáculo humilhante. Os cochichos eram dolorosos. Não são aqueles novos ricos arrogantes? Porque estão a ser despejados? Miguel baixou a cabeça. A vergonha era insuportável. Sofia saiu pelo portão e ficou ao lado da sua mãe. Olhou para o seu ex-marido e ex-sogra pela última vez. Já não sentia vingança, apenas alívio. Sofia fechou lentamente o alto portão de ferro. O som do metal a trancar-se marcou o fim definitivo da sua relação. Miguel e Dona Graça estavam agora verdadeiramente sozinhos num mundo cruel, a sentir o que Dona Elisa sentira no passado. Mas, ao contrário dela, não tinham ninguém que os ajudasse. O sol brilhava intensamente sobre as suas cabeças, como se o universo também os estivesse a punir, agora abandonados no asfalto quente. Miguel, Dona Graça e Débora caminhavam sem rumo depois de serem expulsos do portão da luxuosa vivenda que regressara às mãos da sua legítima proprietária, Dona Elisa. A aparência deles era deplorável. Miguel, que costumava apresentar-se impecável em fatos caros e com o cabelo arranjado, estava agora desalinhado, com a camisa amarrotada e suada. O rosto oleoso, coberto de pó da rua, e os olhos vermelhos por falta de sono e estresse. Ao seu lado, Dona Graça arrastava-se. Os seus pés, habituados a sapatos de salto alto e a pedicuras caras, estavam agora feridos por ter de andar tanto com umas sandálias rasas. O seu vestido de festa, que não tivera oportunidade de trocar desde a noite da penhora, estava sujo e deslocado naquele passeio poeirento. Débora caminhava um pouco atrás deles, com o rosto contraído, resmungando constantemente sobre o destino e a estupidez de Miguel que os levara à miséria da noite para o dia. A fome começou a atacá-los ferozmente. Há quase 24 horas que não comiam nada decente. A última vez que comeram foi na festa de luxo que fora interrompida pela polícia. Depois disso, o estresse e o medo fizeram-nos esquecer de comer. E agora que a realidade os atingira, a fome vinha reclamar os seus direitos. O estômago de Dona Graça roncava alto, aumentando a sua vergonha. Não tinham um cêntimo. Carteiras, cartões de crédito e todo o acesso financeiro tinham sido congelados. Os seus telemóveis de última geração também tinham sido confiscados como garantia. Estavam completamente isolados do mundo, incapazes de contactar os amigos da alta sociedade ou os parceiros de negócios a quem costumavam pagar jantares. Miguel tentou pedir o telemóvel a um vendedor ambulante para ligar a um amigo, mas ninguém atendeu os números que ele sabia de cor, ou talvez já tivessem ouvido falar da sua queda e estivessem deliberadamente a evitá-lo para não lhes pedir ajuda. Ao fim da tarde, os seus passos levaram-nos até ao edifício de escritórios de Sofia. O arranha-céus de vidro erguia-se majestoso, refletindo a luz dourada do sol poente. Antigamente, Miguel costumava ir ali no seu carro de luxo, recebido com respeito pelos seguranças e pela recepcionista como o marido da grande chefe.
mas desta vez o destino dera uma volta de 180 graus. Quando tentaram entrar no átrio para pedir para ver Sofia, o segurança de serviço barrou-lhes imediatamente a passagem. O segurança reconheceu Miguel, mas as instruções da administração eram claras: proibir a entrada a pessoas cujos nomes estivessem na lista negra da empresa, incluindo o ex-marido da proprietária. Miguel tentou gritar com o segurança, com os restos da sua arrogância, dizendo que ainda tinha direitos sobre a empresa. Mas o segurança apenas o olhou com um misto de pena e nojo e empurrou-o para fora do átrio fresco e climatizado, de volta para o passeio quente. Acabaram por se sentar na rua, perto da saída do parque de estacionamento do edifício. Esperaram. A única esperança era a compaixão de Sofia. Miguel estava convencido de que, por mais duro que fosse o coração de Sofia, ela não seria capaz de ver o seu ex-marido e ex-sogra a morrer de fome. Miguel ensaiava frases doces na sua cabeça, as frases manipuladoras que antes sempre conseguiam derreter o coração de Sofia. Dona Graça fazia o mesmo, praticando a sua expressão mais triste, na esperança de que Sofia se comovesse ao lembrar-se da sua posição como mãe. Débora sentou-se um pouco mais afastada, a massajar os pés inchados. Os seus olhos observavam as pessoas que passavam, à espera de um milagre ou de uma oportunidade para se salvar. Pouco depois, um sedã de luxo preto e reluzente saiu do parque de estacionamento. Era o carro de Sofia. Miguel levantou-se de um salto e correu para a frente do carro, acenando desesperadamente. O carro travou bruscamente. O vidro traseiro desceu lentamente. Lá dentro estava Sofia, com um rosto fresco, bonito e sereno. Ao seu lado, sentada, estava Dona Elisa, que também parecia saudável e em paz. O contraste entre os que estavam dentro do carro e os que estavam na rua era como o céu e a terra. Miguel, Dona Graça e Débora amontoaram-se à volta da janela do carro. O cheiro a suor e a pó dos seus corpos deve ter entrado no habitáculo perfumado do carro, mas Sofia não fechou o vidro. Olhou para eles com uma expressão difícil de decifrar. Não era ódio, mas sim o olhar de um juiz a observar os condenados. Miguel começou a suplicar, com a voz rouca e lamentável. Pediu perdão a Sofia. Disse que tinha errado, admitiu a sua culpa e prometeu que mudaria se Sofia lhe desse mais uma oportunidade. Atreveu-se mesmo a dizer que a amava, uma mentira que soou incrivelmente falsa aos ouvidos de Sofia. Dona Graça juntou-se ao coro, chorando histericamente, dizendo que era velha e doente, que não aguentava viver na rua. Implorou a Sofia por algum dinheiro, pelo menos para comer e alugar um quarto barato. Débora, geralmente arrogante, agora baixou a cabeça, na esperança de que Sofia lhes atirasse algumas notas. Sofia ouviu todos os apelos sem pestanejar. Quando acabaram de falar, sorriu levemente. Disse que tinha ouvido as suas queixas sobre a fome. Sofia pegou em algo do chão do carro, um grande saco de plástico preto, bem atado. Miguel e Dona Graça olharam para o saco com os olhos a brilhar, pensando que continha refeições de luxo ou talvez um maço de notas. Sofia entregou o saco pela janela a Miguel. Ele recebeu-o com as mãos trêmulas, sentindo o peso considerável e a consistência mole do saco. Sofia disse, em voz baixa mas firme, que aquele era o almoço para os três. Um menu especial, exatamente igual ao que eles tinham forçado Dona Elisa a comer durante meses. Cheio de esperança, Miguel desatou o nó do saco de plástico. Imediatamente, um cheiro podre e intenso saiu, atingindo-os no nariz. O conteúdo não era dinheiro nem comida, mas sim restos de legumes podres e moles. Havia couves desfeitas, tomates esmagados a libertar um líquido de cheiro azedo e folhas amarelas apanhadas do lixo do mercado. Miguel ficou de boca aberta, o estômago a revirar-se ao ver o conteúdo do saco. Olhou para Sofia, incrédulo. Dona Graça tapou o nariz, gritando de nojo. Débora virou a cara, a conter o vômito. Sofia olhou para eles fixamente e disse,
Esta é a comida que a minha mãe comia enquanto vocês desfrutavam de bifes em restaurantes caros. Foi isto que a minha mãe apanhou no mercado enquanto vocês se divertiam à custa do sofrimento dela. Agora provem. Comam o que semearam. Sem esperar por uma resposta, Sofia fechou o vidro do carro. O motorista acelerou, deixando para trás Miguel, que ainda segurava o saco de lixo, petrificado. O fumo do escape atingiu-lhes os rostos, como o toque final de uma humilhação perfeita. Miguel atirou o saco ao chão com força, espalhando o seu conteúdo. Gritou de frustração, amaldiçoando o nome de Sofia, mas a sua voz perdeu-se no ruído do trânsito da cidade. As pessoas que passavam olhavam para eles com estranheza, pensando que eram loucos. A fome nos seus estômagos intensificou-se, agora misturada com uma dor de coração profunda. O karma era real, e o seu sabor era muito mais amargo do que o fel. A tarde terminou com eles sentados novamente no passeio, a olhar para os legumes podres espalhados, percebendo que talvez aquela fosse a única comida que conseguiriam obter naquele dia, se não deixassem de lado o orgulho para apanhar de volta. A noite avançava, e o vento cortante começava a soprar com força, trazendo um frio torturante para os 3 seres humanos encolhidos à porta de uma loja de eletrônica fechada. A luz fraca dos candeeiros de rua era a sua única iluminação. Miguel sentou-se, abraçando os joelhos, a olhar fixamente para a estrada que começava a ficar deserta. O estômago doía-lhe por ainda não ter comido nada. Dona Graça estava deitada sobre um pedaço de cartão que encontraram no lixo. O seu corpo idoso tremia de frio. Gêmea constantemente, chamando pelo filho, pedindo um cobertor que não existia. Enquanto isso, Débora sentou-se um pouco mais afastada, com o rosto ansioso e calculista. Esta situação não fazia parte dos seus planos de vida. Imaginava-se a ser a esposa de um grande senhor, não uma sem-abrigo a dormir à porta de uma loja. A tensão entre eles aumentou gradualmente. A fome e o desespero tornaram as suas emoções instáveis. Começou com uma pequena provocação de Débora sobre a incompetência de Miguel em tratar dos documentos da empresa, que foi recebida com um grito rude de Miguel. Ele culpou Débora por ser portadora de má sorte. Gritou que, por seguir os seus caprichos e a sua sugestão de se divorciar de Sofia e falsificar os bens, agora tinha perdido tudo. Relembrou que tinha sacrificado uma esposa perfeita como Sofia por uma mulher como Débora, e esta era a recompensa. A discussão deles quebrou o silêncio da noite, mas ninguém se importou. Débora, farta de ser culpada, finalmente explodiu. Levantou-se e olhou para Miguel com um desprezo que nunca antes mostrara. Até então, sempre agira de forma mimada e doce. Mas naquela noite, a máscara caiu por completo. Débora riu-se cinicamente, um riso que soou terrível aos ouvidos de Miguel. Disse em voz alta que Miguel era o homem mais estúpido que já conhecera. Revelou o grande segredo que guardara. Disse que nunca amara Miguel, nem por um segundo. Aproximou-se dele apenas por dinheiro e por uma missão. Débora confessou que, na verdade, era amante de um dos antigos rivais de negócios de Miguel e que fora deliberadamente infiltrada para destruir o seu casamento e o seu foco nos negócios por dentro. Miguel ficou chocado, com a boca aberta, mas sem som. Este golpe mental foi muito mais duro do que a fome, mas Débora ainda não tinha acabado. Acariciou a sua barriga proeminente e sorriu maliciosamente. Disse que o filho que carregava não era de modo algum do sangue de Miguel. O bebê era filho do seu verdadeiro namorado, que estava na prisão por tráfico de drogas. Débora precisava de uma figura paterna rica para sustentar a sua vida e a do seu filho, e Miguel era o alvo mais fácil de enganar devido à sua fraqueza mental e dependência da mãe. Ao ouvir isto, o mundo de Miguel desabou. O seu orgulho de homem foi esmagado, afinal, deitara fora um diamante para apanhar um seixo sujo. Traíra Sofia, a sua esposa devota e fiel, por uma vigarista que até sentia nojo dele.
Dona Graça, que ouviu a confissão da sua posição deitada, sentou-se de repente. O rosto ficou vermelho de raiva. Tentou levantar-se para atacar Débora, para arrancar os cabelos da mulher que enganara o seu filho, mas as suas forças eram escassas. Débora afastou facilmente a mão enrugada de Dona Graça, fazendo com que a mulher idosa caísse de volta no cartão. Débora bufou irritada. Viu uma última oportunidade. Quando Dona Graça caiu, a sua mão esquerda levantou-se. No dedo anelar de Dona Graça ainda estava o único anel de ouro que restava, a sua antiga aliança de casamento, tão apertada que fora difícil de tirar durante a penhora e passara despercebida aos oficiais. Era o único objeto de valor que lhes restava. Sem hesitar, Débora agarrou na mão de Dona Graça e arrancou o anel à força do seu dedo inchado. Dona Graça gritou de dor, implorando para que Débora não o levasse, pois era a sua última esperança para comprar comida. Miguel tentou levantar-se para ajudar a mãe, mas o seu corpo estava demasiado fraco devido ao choque e à fome. Débora cuspiu com desprezo na mão de Dona Graça depois de conseguir tirar o anel. Disse que o anel era o seu pagamento por ter aturado Miguel durante todo este tempo. Disse que não estava disposta a continuar a ser uma sem-abrigo com um bando de falhados. Com o anel na mão, poderia vendê-lo no mercado negro na manhã seguinte e comprar um bilhete de autocarro para fugir para outra cidade e começar uma nova fraude. Débora virou-se e afastou-se, deixando os dois na escuridão da noite, sem olhar para trás. Miguel só pôde observar as costas daquela mulher a afastar-se, levando consigo os restos do seu orgulho. O som dos passos de Débora desapareceu na esquina, deixando um silêncio aterrador. Miguel arrastou-se até a sua mãe. Dona Graça ainda soluçava, segurando o dedo ferido e a sangrar. A respiração dela começou a ficar ofegante. Os olhos reviraram-se, o corpo teve uma convulsão momentânea e depois ficou meio paralisado. A sua boca torceu-se, a fala tornou-se incompreensível, apenas um murmúrio assustador. Miguel entrou em pânico. Percebeu que a sua mãe estava a ter um AVC ligeiro devido ao choque severo e à subida drástica da pressão arterial. Miguel abraçou o corpo meio paralisado da sua mãe, chorando histericamente à porta da loja fria. Gritou por ajuda, mas a rua estava deserta. Não havia médicos, nem medicamentos, nem ambulâncias que viessem buscar um pobre sem identificação a meio da noite. Miguel finalmente sentiu o desamparo total. Lembrou-se de como antes deixara Dona Elisa doente sem remédios, de como se rira da pobreza dos outros. Agora, sob a luz pálida da lua, Miguel abraçava a sua mãe com força, tentando transmitir-lhe o calor do seu corpo, enquanto lamentava a sua estupidez e os seus pecados imperdoáveis. As lágrimas de arrependimento corriam abundantemente, mas não podiam mudar o facto de que eles estavam agora no ponto mais baixo da vida, completamente destruídos. Naquela manhã, o ar parecia muito mais fresco do que o habitual, como se o universo celebrasse a libertação do pesado fardo que oprimia o peito de Sofia. Os pássaros cantavam alegremente nos ramos das árvores, saudando um novo dia cheio de esperança. Sofia foi buscar Dona Elisa ao refúgio temporário com um sorriso sincero, não o sorriso falso que era forçada a usar quando ainda vivia com Miguel. Hoje, Sofia tinha uma surpresa especial para a sua mãe. Não a levou de volta a um apartamento de luxo, nem comprou uma nova mansão estranha, mas dirigiu-se a um endereço abandonado há anos, mas nunca esquecido. Era o endereço da casa de infância de Sofia. A casa modesta, onde fora criada com todo o amor pelo seu falecido pai e por Dona Elisa, antes da tempestade econômica os atingir. Durante a viagem, Dona Elisa parecia confusa, mas confiava plenamente na sua filha. Viu as estradas que antes estavam esburacadas, agora asfaltadas, e a paisagem de campos a dar lugar a edifícios comerciais. Quando o carro de Sofia virou para uma rua um pouco mais larga e parou em frente a uma casa com uma cerca de madeira artística, os olhos de Dona Elisa encheram-se de lágrimas.
A velha casa deles, que antes estava quase em ruínas e fora vendida a um preço baixo para pagar os estudos de Sofia, estava agora de pé e sólida novamente. Sofia tinha, em segredo, recomprado a casa ao antigo proprietário há 6 meses e renovado-a completamente, sem alterar a sua forma original. As paredes estavam agora pintadas de fresco, o telhado já não tinha goteiras e o jardim da frente estava cheio de belas flores, exatamente como Dona Elisa sonhara. Sofia ajudou a mãe a sair do carro. As mãos de Dona Elisa tremiam ao tocar na cerca de madeira. Não esperava poder pisar novamente aquele chão cheio de memórias. Entraram na sala de estar, agora mobilada com confortáveis móveis de teca e um tapete grosso e macio. Na parede, uma grande fotografia de Sofia na sua formatura, acompanhada por Dona Elisa, um momento de orgulho que fora manchado pela presença do genro errado. Dona Elisa sentou-se no sofá, enxugando as lágrimas com a ponta do seu lenço. Sentia-se como se estivesse a sonhar. Depois de dormir em esteiras num barraco, agora era novamente rainha no seu próprio palácio. Sofia ajoelhou-se aos pés da sua mãe, pousando a cabeça no colo da mulher que mais venerava. Naquela atmosfera comovente, houve uma conversa profunda entre mãe e filha. Sofia pediu desculpa repetidamente por ter estado cega, demasiado ocupada a perseguir a sua carreira e a confiar no homem errado, o que fez a sua mãe sofrer. Sofia chorou, lamentando não ter verificado o estado da sua mãe com mais atenção todos os meses. No entanto, Dona Elisa, com sabedoria, afagou a cabeça da sua filha. O seu rosto idoso e sereno irradiava uma calma extraordinária. Dona Elisa disse que nunca se zangara com Sofia. Considerava todo o sofrimento passado como uma prova de Deus para elevar a sua condição e abrir os olhos de Sofia, que estavam fechados por um amor cego. Dona Elisa confessou mesmo que, enquanto apanhava lixo, aprendeu muito sobre gratidão, algo que poderia ter perdido se continuasse a viver confortavelmente. A fortaleza de Dona Elisa partiu ainda mais o coração de Sofia, ao mesmo tempo que a enchia de orgulho. A sua mãe não era uma mulher fraca, mas sim uma mulher de aço com um coração de seda. Pouco depois, outro carro parou em frente à casa. O Dr. Lourenço saiu, trazendo uma pasta com documentos importantes. O seu rosto parecia sério, mas havia um alívio no seu olhar. Sofia convidou o Dr. Lourenço a entrar e a sentar-se. Depois de algumas formalidades, perguntando pela saúde de Dona Elisa, o Dr. Lourenço começou a dar as últimas notícias sobre o destino de Miguel e Dona Graça. Esta notícia era o fim de qualquer preocupação que pudesse restar. O Dr. Lourenço contou que, após a noite do despejo, Miguel e a sua mãe vaguearam sem rumo. No entanto, a justiça funcionou mais rápido do que o esperado. A polícia acabou por prender Miguel de madrugada numa marquise de loja. A prisão não foi por denúncia de Sofia, mas sim por queixas antigas que se acumularam. Aparentemente, antes de se casar com Sofia, Miguel estivera envolvido num esquema de investimento fraudulento contra alguns dos seus amigos. O caso fora esquecido porque Miguel era bom a esconder-se. Agora que estava pobre e sem proteção, as suas antigas vítimas voltaram a pressionar a polícia. Durante a detenção, a polícia também encontrou um resto de um pacote de drogas ilegais no bolso das calças de Miguel. A mesma droga que ele planeava usar para prejudicar Sofia. A descoberta desta prova agravou ainda mais a situação de Miguel. Ele estava agora numa cela de prisão superlotada, a enfrentar múltiplas acusações de fraude e posse de substâncias ilegais. Miguel, que antes dormia num colchão importado de dezenas de milhares de euros, agora tinha de dormir apertado num chão de cimento frio com outros criminosos. E quanto a Dona Graça? O Dr. Lourenço continuou a sua história com um tom preocupado. Quando Miguel foi preso, Dona Graça foi encontrada em condições muito precárias. Tinha sofrido um AVC que a deixou meio paralisada e com dificuldades de fala.
Como não havia família para contactar e não havia dinheiro, a polícia levou Dona Graça para o hospital público e colocou-a numa enfermaria de terceira classe para doentes abandonados e sem identificação. Não havia mais serviço VIP, nem enfermeiras privadas. Dona Graça era agora apenas mais uma de muitos doentes indefesos, à espera da compaixão das enfermeiras de serviço. A sua arrogância sobre riqueza e poder desmoronou-se instantaneamente, substituída por uma dependência total dos outros para comer e para as suas necessidades básicas. Ao ouvir isto, Dona Elisa ficou em silêncio. Murmurou uma oração várias vezes. Embora Dona Graça tivesse sido má para ela, o coração de Dona Elisa era demasiado brando para se alegrar com o sofrimento dos outros. No entanto, Sofia segurou a mão da sua mãe com firmeza, afirmando que isto já não era assunto delas. Sofia tinha virado a página do seu passado. Não os visitaria, não os ajudaria e não interferiria. Deixaria que a lei da natureza e a lei do Estado os educassem. Sofia mudou então o assunto para os negócios. Perguntou ao Dr. Lourenço sobre o estado da vivenda de luxo que fora penhorada pelo banco, a casa que testemunhara a arrogância de Dona Graça e a traição de Miguel. O doutor Lourenço sorriu e entregou-lhe uma nova escritura, já com o nome alterado. Acontece que Sofia tinha, discretamente, recomprado a vivenda através de um processo de leilão legal, usando os lucros do seu próprio negócio. No entanto, Sofia não tencionava viver lá. Sentia que a casa estava demasiado contaminada pela ganância e pela luxúria. Em frente a Dona Elisa e ao Dr. Lourenço, Sofia anunciou a sua nobre intenção. Iria doar a vivenda de luxo para ser transformada num orfanato para crianças órfãs e num centro de estudos. Queria transformar um lugar que antes fora cheio de pecado num campo de boas ações. As grandes fotografias de Dona Graça, que antes adornavam as paredes com arrogância, seriam retiradas e queimadas, substituídas por caligrafia com citações inspiradoras. O quarto principal, que fora palco do adultério de Miguel e de conspirações malignas, seria transformado numa biblioteca e numa sala de oração para crianças inocentes. Esta decisão de Sofia fez Dona Elisa chorar de emoção. Abraçou a sua filha com força, sentiu que tinha conseguido educar Sofia para ser uma pessoa não só inteligente, mas também nobre de coração. Sofia transformara a vingança em dedicação, a dor em caridade duradoura. O Dr. Lourenço, que testemunhou o momento, olhou para Sofia com admiração. No seu coração, o respeito por esta mulher aumentou ainda mais. Sofia não era apenas uma cliente para ele, mas uma figura feminina inspiradora, rara de se encontrar. O dia terminou com um almoço simples na casa de infância, cheia de bênçãos. Sofia, Dona Elisa e o Dr. Lourenço comeram juntos pratos caseiros deliciosos. Não havia luxo excessivo, apenas uma paz de espírito que não se pode comprar com bilhões. À distância, atrás das grades, Miguel lamentava o seu destino, e numa enfermaria de hospital com cheiro a medicamentos, Dona Graça olhava para o teto com um olhar vazio. Enquanto isso, Sofia e a sua mãe começavam um novo e radiante capítulo das suas vidas. Um ano se passou desde que a grande tempestade atingiu e passou pela vida de Sofia. O tempo voou, trazendo muitas mudanças significativas. O negócio de Sofia cresceu exponencialmente, não apenas no país, mas também começando a expandir-se para o mercado internacional. O nome de Sofia era conhecido como uma das empresárias mais influentes, uma figura forte, mas humilde. A sua aparência tornou-se mais elegante e serena, refletindo a paz interior que possuía. Já não havia traços de tristeza ou dúvida no seu rosto. Liderava centenas de funcionários com firmeza, mas com compaixão, um princípio que aprendera com o seu fracasso, passado em julgar o caráter das pessoas. O seu escritório estava agora livre de pessoas falsas, rodeado por uma equipa leal e íntegra. A relação de Sofia com o Dr. Lourenço também evoluiu de forma bela.
não através de um namoro sem rumo, mas através de um conhecimento mútuo, respeitoso e discreto. O doutor Lourenço, que sempre acompanhara Sofia como seu consultor jurídico e de negócios, finalmente ganhou coragem para pedir a sua mão em casamento a Dona Elisa. O doutor Lourenço não admirava apenas a beleza de Sofia, mas também a sua força de espírito, a sua capacidade de se reerguer da adversidade sem perder a sua identidade. Dona Elisa aceitou o pedido com lágrimas de felicidade, vendo no Dr. Lourenço a figura de um marido adequado para a sua filha. Um homem temente a Deus e que respeitava as mulheres, muito diferente de Miguel. Os planos para um casamento simples, mas sagrado, começaram a ser traçados, marcando o início da verdadeira felicidade para Sofia. Do outro lado da cidade, a vida seguia com a roda do destino a girar numa direção muito diferente. O mercado tradicional, onde Sofia encontrara a sua mãe a apanhar lixo, continuava movimentado e lamacento, com o seu cheiro característico. Num dos cantos mais sujos do mercado, perto do contentor de lixo dos legumes, via-se uma cena que partia o coração a quem conhecesse a história daquela família. Um homem magro, com a pele queimada pelo sol e roupas esfarrapadas, que já tinham adquirido uma cor acastanhada devido à sujidade, carregava um saco de arroz muito pesado aos ombros. Os seus ossos sobressaíam, o rosto era magro e baço, os olhos encovados e sem vida. Era Miguel. Depois de sair da prisão há alguns meses em liberdade condicional, Miguel não conseguiu encontrar um emprego decente. O seu registro criminal como burlão e tóxico-dependente fechou-lhe todas as portas. Os seus antigos amigos viraram-lhe as costas. Débora, a mulher que ele outrora idolatrava, desaparecera sem deixar rasto. Talvez à procura de uma nova vítima, ou talvez a sua própria vida estivesse arruinada. Ninguém se importava. Miguel acabou por ir parar àquele mercado, tornando-se um carregador com um salário diário que mal chegava para comprar uma refeição e repelente de mosquitos. Cada passo pesado que dava ao levantar a carga era o castigo físico que tinha de suportar. Lembrava-se muitas vezes de como antes se sentava confortavelmente na sua cadeira de diretor a dar ordens aos funcionários. Agora era ele quem recebia ordens e era repreendido pelo dono da banca de arroz se o seu trabalho fosse lento. Não muito longe de onde Miguel trabalhava, perto do grande contentor de lixo rodeado de moscas, estava sentada uma mulher idosa numa cadeira de rodas usada, com uma das rodas presa. O seu corpo estava inclinado para a esquerda. Uma das mãos estava rígida e dobrada, enquanto a outra estendia uma lata de bolachas enferrujada. O seu cabelo branco estava sujo e desgrenhado. O rosto, que antes era coberto de maquilhagem cara, estava agora cheio de pó e de rugas de sofrimento. Balbuciava coisas incoerentes, ora praguejando, ora chorando. Era Dona Graça. Depois de sair do hospital social, não tinha para onde ir. Miguel, cuja própria vida era difícil, foi forçado a levar a sua mãe para viver no mercado. Dona Graça, que antes sentia um nojo profundo do cheiro do mercado e dos pobres, tornara-se agora a parte mais baixa do ecossistema do mercado. Tornara-se uma mendiga à espera de esmolas das pessoas que antes talvez desprezasse. Naquela tarde, um carro de luxo branco pérola parou no parque de estacionamento do mercado. A porta abriu-se e saíram Sofia e Dona Elisa. Não vinham fazer compras, mas sim para a sua atividade social regular de sexta-feira solidária, distribuindo centenas de refeições e cabazes de alimentos aos trabalhadores braçais e aos necessitados do mercado. Sofia parecia radiante, com um vestido simples de cor pastel, mas elegante. Dona Elisa caminhava ao seu lado, com um rosto saudável e um sorriso amável. A chegada delas foi recebida com entusiasmo pelos vendedores e carregadores do mercado. Orações e bênçãos saíam da boca daquela gente humilde para Sofia e a sua mãe. Miguel, que estava a carregar um saco de cebolas, viu a agitação.
Limpou o suor da testa e os seus olhos fixaram-se na mulher que era o centro das atenções. O coração pareceu parar de bater. Ele reconheceu-a. Era Sofia, a sua ex-mulher, o anjo que ele desperdiçara. Uma vergonha imensa atingiu o peito de Miguel com mais força do que o saco que carregava. Olhou para si mesmo, sujo, mal cheiroso, desprezível. Depois olhou para Sofia, tão limpa e nobre. Miguel não conseguiu encará-la. Desviou rapidamente o olhar, puxou o chapéu para baixo e escondeu-se atrás de uma pilha de cestos de legumes. Tremia, contendo o choro de um arrependimento tardio. Percebeu que a distância entre ele e Sofia já não era apenas social, mas sim a distância entre o céu e a terra, impossível de percorrer. Entretanto, Dona Graça, ao ver a distribuição das refeições, tentou mover a sua cadeira de rodas para mais perto. Os seus olhos míopes vislumbraram a figura de Dona Elisa. As memórias que lhe restavam fizeram-na reconhecer a sua ex-consogra. A sua boca torta tentou chamar: Elisa, Elisa. A sua mão acenou fracamente, na esperança de chamar a atenção, de ser reconhecida, ou talvez de ser perdoada e levada para casa. Mas a sua voz perdeu-se no bulício do mercado. As pessoas à sua volta viam-na apenas como uma mendiga louca a incomodar. Ninguém lhe deu passagem. Ficou espremida entre carrinhos e pessoas, exatamente na mesma posição em que Dona Elisa estivera quando foi expulsa. Sofia viu-os. Por um instante, o seu olhar captou a figura de Miguel a esconder-se e de Dona Graça a debater-se na cadeira de rodas. O seu coração estremeceu, mas não por saudade ou pena, mas sim por gratidão pela justiça divina. Sofia parou por um momento. Dona Elisa também olhou na mesma direção. Elas trocaram um olhar. Deveriam intervir? Deveriam dar-lhes um maço de notas e levá-los para casa, como numa novela. Não. Sofia e Dona Elisa sabiam. Dar ajuda material a pessoas cuja alma ainda não estava curada da ganância só criaria uma nova doença. Que aquele mercado fosse a escola da vida para Miguel e a sua mãe, até ao tempo determinado por Deus. Sofia pegou na mão da sua mãe e sussurrou: Vamos, mãe. A nossa tarefa aqui está concluída. Há outros orfanatos à nossa espera. As duas viraram-se e caminharam de volta para o seu carro de luxo com passos firmes. Não olharam para trás. Deixaram para trás Miguel, que chorava no seu esconderijo, e Dona Graça, que se lamentava amargamente de mãos vazias. A porta do carro fechou-se, separando para sempre os dois mundos. O motor do carro ronronou suavemente, levando Sofia e Dona Elisa para longe de um passado podre que agora pertencia ao seu devido lugar, o caixote do lixo da história. Dentro do carro fresco e perfumado, Dona Elisa perguntou suavemente, enquanto observava a rua a passar: Estás satisfeita, minha filha? O teu coração está em paz ao vê-los assim? Sofia sorriu. Um sorriso cheio de paz, não de vitória arrogante. Ajeitou a ponta do seu lenço e respondeu com ternura: Não se trata de satisfação ou vingança, mãe. Trata-se de justiça. Deus já retribuiu tudo com a balança mais precisa. A minha tarefa terminou. Agora só quero focar-me em fazer a mãe feliz e construir o meu futuro. O carro acelerou pela estrada em direção a um futuro brilhante, deixando para trás as sombras escuras que agora eram apenas partículas de poeira no espelho retrovisor das suas vidas.